Fala, Boquinhas! Aqui quem fala é as Boquinhas Mari Brasa. Júlia Foguinha. Clara Faísca. Hoje estamos apresentando o podcast Boca do Inferno! E aí, já beberam água? Porque o assunto de hoje está pegando fogo, hein? E hoje nós estamos apresentando o nosso podcast Infernal para falar um pouco sobre um tema muito importante e pouco aprofundado pelas pessoas, que é o uso racional dos recursos naturais. E as nossas convidadas de hoje são riquíssimas e especialistas, hein? Por favor, meninas, se apresentem. Bom dia, pessoal. O meu nome é Maria Clara Lucas, eu sou ecologista e eu tenho bacharelado em Biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fala, Boquinhas! Aqui é Ana Laura Soares, engenheira ambiental. Sou bacharel em Engenharia Ambiental pela Universidade Nacional Autônoma do México. Olá, pessoal, como estão? Sou Emanuela Correia, agrônoma. Tenho bacharelado em agronomia. Sou graduada pela Universidade Queensland, na Austrália. Vamos começar com o nosso subtema, racionalismo e ambientalismo. Porque durante vários séculos a exploração da natureza foi justificada pela filosofia ocidental, Ana Laura? Bom, Mari, a exploração da natureza foi justificada pela ideia de que o ser humano, especialmente o Homo sapiens, era a espécie mais importante do universo. Essa visão antropocêntrica estava enraizada em conceitos de racionalidade, que colocavam o homem como superior e com direito de maior dominar e explorar os recursos naturais para seu próprio benefício. Então, Manu, qual foi a contribuição do pensamento iluminista do século XVIII para a justificativa que Ana Laura deu? Bom, Júlia, o pensamento iluminista trouxe uma ênfase na razão humana como fonte de autoridade e conhecimento. Filósofos como Immanuel Kant argumentavam que o uso de razão era essencial para compreender e controlar a natureza. A expressão sapere aude encapsula esse espírito, incentivando as pessoas a ousarem saber e a confiarem na própria capacidade de raciocínio para dominar o ambiente natural. Então, Maria Clara, eu queria saber, como o ambientalismo se posiciona em relação a essa visão antropocêntrica? Então, Clara, o ambientalismo, ele contesta a visão antropocêntrica, destacando a interdependência entre o ser humano e a natureza, ao invés de privilegiar o homem sobre o meio ambiente. O ambientalismo, ele enfatiza também a importância de reconhecer que o ser humano é parte integrante do ecossistema e que sua sobrevivência depende da preservação e respeito pela natureza. Então, Maria Clara, como a razão humana ela pode ser usada em prol da preservação da natureza? Então, Júlia, a razão humana pode ser aplicada para desenvolver políticas e práticas que promovem a preservação ambiental. Isso conclui a formulação de leis e regulamentações que protejam os ecossistemas, a promoção de práticas sustentáveis na agrícola, indústrias e consumo, e a educação da população sobre a importância da conservação da natureza. Ao usar a razão para entender as interconexões entre os ecossistemas naturais e as consequências de nossas ações, podemos tomar decisões mais conscientes e responsáveis em relação ao meio ambiente. Nossa, meninas, vocês me deixaram de boca abertas aqui, viu? Porque, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Sim, eu achei muito interessante esse tema, porque a gente nunca passou a entender ou até procurar. Sim, é pouco falado. Essa questão do ambientalismo também é muito interessante, como ela aborda essa questão do ser humano e da natureza. Bom, agora nós vamos passar para o nosso segundo subtema, que é o esgotamento dos recursos naturais. Olha, Manu, eu queria saber o que são as eras geológicas Antropoceno e Capitaloceno e como elas refletem a relação entre humanos e a natureza. Então, Clara, as eras geológicas Antropoceno e Capitaloceno representam marcos na história geológica do planeta, destacando o papel central das atividades humanas e do sistema capitalista na transformação do ambiente natural. O Antropoceno reconhece que os humanos se tornaram a força ambiental dominante, as suas ações moldando significativamente o clima, a biodiversidade e os ciclos naturais.
Por outro lado, o capitaloceno vai além, atribuindo à crise ecológica global a lógica do sistema capitalista que promove uma exploração desenfreada dos recursos naturais em busca do lucro, sem considerar os limites do planeta. Olha, Ana Laura, como o dia da sobrecarga da Terra está relacionada com esse consumo de recursos naturais? Ô, Julie, o Dia da Sobrecarga da Terra é uma medida alarmante que revela a extensão do consumo humano em relação aos recursos naturais disponíveis. Ele marca o ponto no ano em que a demanda humana por recursos como água, solo fértil e energia excede o que a Terra pode regenerar, né? Nesse mesmo período, isso significa que estamos esgotando os recursos naturais mais rapidamente do que a Terra pode se recuperar, contribuindo para a degradação ambiental e a perda de biodiversidade. Senhorita Lucassi, qual é a relação entre a obsolescência programada e o aumento do consumo de recursos naturais? Olha, Mari, na minha concepção, a obsolescência programada é uma estratégia de negócios na qual os produtos são deliberadamente projetados para se tornarem obsoletos ou inutilizáveis em um curso de período de tempo, incentivando os consumidores a comprar novos produtos com mais frequência, né? Isso impulsiona o ciclo de consumo, levando a uma maior extração dos recursos naturais para a produção de novos bens e contribuindo para a geração de resíduos. Além disso também, a rápida obsolescência dos produtos aumenta a pressão sobre os recursos naturais, exacerbando os problemas ambientais. Olha, Manuela, as boquinhas aqui no chat estão vibrando, mandando diversas perguntas. Uma delas são: como podemos repensar o nosso modo de produzir e consumir bens para reduzir o impacto sobre os recursos naturais? Mari, repensar nosso modo de produção e consumo requer uma mudança fundamental na área como valorizamos e usamos os recursos naturais. Isso pode envolver a promoção de práticas de produção mais sustentáveis, como a utilização de materiais reciclados e renováveis, e a adoção de modelos de negócios circulares que minimizam o desperdício e maximizam a eficiência no uso de recursos. Além disso, é essencial educar e conscientizar os consumidores sobre os impactos ambientais de suas escolhas de consumo, incentivando um estilo de vida mais consciente e responsável em relação aos recursos naturais. Agora vamos entrar no subtema sobrecarga da Terra. Para começo de conversa, Maria Clara, o que é a sobrecarga da Terra? Bom, Julie, vamos lá. A sobrecarga da Terra é um conceito que descreve o estado no qual a demanda humana por recursos naturais excede a capacidade do planeta Terra de regenerá-lo e absorver os resíduos gerados. Esses recursos incluem água doce, solo fértil, biodiversidade e os serviços ecossistêmicos que sustentam a vida no planeta. A sobrecarga também ocorre quando o consumo e a produção de bens e serviços ultrapassam os limites sustentáveis do ecossistema, levando à degradação ambiental e à diminuição da qualidade de vida. Emanuela, quais são os principais componentes da sobrecarga da Terra? Então, Clara, os principais componentes da sobrecarga da Terra incluem o esgotamento de recursos naturais, como água, solo fértil, biodiversidade e a emissão de poluentes e gases de efeito estufa na atmosfera. O esgotamento dos recursos naturais ocorre devido ao uso insustentável, como a extração excessiva de água, de aquíferos subterrâneos, o desmatamento indiscriminado, a pesca predatória e a agricultura intensiva, que degrada o solo. A emissão de poluentes e gases do efeito estufa contribui para o aquecimento global, a acidificação dos oceanos e outros impactos ambientais negativos. Então, Ana Laura, e quais são as principais causas da sobrecarga da Terra? Assim, Clara, as principais causas da sobrecarga da Terra incluem o crescimento populacional, padrões sustentáveis de consumo, urbanização descontrolada, agricultura intensiva, desmatamento, poluição industrial e queima de combustíveis fósseis. O crescimento populacional aumenta a demanda por alimentos, água e moradia, colocando pressão adicional sobre os recursos naturais, os padrões sustentáveis do consumo.
especialmente nos países desenvolvidos, levam ao uso excessivo de recursos pela capital. A urbanização descontrolada resulta na expansão das áreas urbanas sobre o ecossistema naturais, levando à perda de habitat e biodiversidade. A agricultura intensiva utiliza grandes quantidades de água, fertilizantes e pesticidas, contribuindo para a degradação do solo e da água. O desmatamento é frequentemente realizado para abrir espaço para a agricultura, pastagem de gado e exploração madeireira, resultando na perda de habitat e emissão do carbono, armazenando nas florestas. Manu Boquinha, como a sobrecarga da terra afeta o meio ambiente? A sobrecarga da terra afeta o meio ambiente de várias maneiras. Causa de destruição de habitats naturais, levando à perda de biodiversidade e extinção de animais. A poluição do ar, da água e do solo resultante da atividade humana contribui para a degradação ambiental e para problemas de saúde pública. A acidificação dos oceanos causa pela absorção de dióxido de carbono atmosférico, ameaça os ecossistemas marinhos e a vida marinha. O aumento do nível do mar, devido ao derretimento das geleiras e ao aquecimento global, coloca em risco comunidades costeiras e ecossistemas costeiros. As mudanças climáticas causadas principalmente pela emissão de gases de efeito estufa têm efeitos generalizados, incluindo padrões climáticos extremos, como secas, ondas de calor e tempestades mais intensas. Ana Laura, quais são as consequências sociais e econômicas da sobrecarga da terra? Bom, Julie, as consequências sociais e econômicas da sobrecarga da terra incluem a escassez de recursos básicos, como água potável e alimentos, o aumento do conflito nos recursos naturais, migrações forçadas devido a desastres ambientais, aumento das desigualdades sociais e econômicas e custo crescente para lidar com impactos ambientais e sociais. A escassez de água e alimentos pode levar à fome e à desnutrição, especialmente em áreas vulneráveis. Os conflitos por recursos naturais, como a terra e a água, podem resultar em instabilidade política e conflitos armados. As migrações foram forçadas devido a desastres ambientais, como secas prolongadas e inundações. Podem sobrecarregar os sistemas de acolhimento e criar tensões sociais. O aumento das desigualdades sociais e econômicas podem exacerbá-las ainda mais, pois as comunidades mais pobres tendem a ser mais afetadas pela degradação ambiental. Os custos para lidar com os impactos da sobrecarga da terra, como medidas de adaptação às mudanças climáticas e a restauração de ecossistemas degradados, podem ser substanciais e sobrecarregar os orçamentos governamentais e as economias locais. Agora vamos para o quarto subtema, obsolência programada. Então, Maria Clara, o que é a obsolência programada? Olha, vamos lá. A obsolência programada é uma estratégia no qual os fabricantes projetam deliberadamente produtos para que se tornem obsoletos ou inutilizáveis após um período relativo curto de tempo, incentivando assim os consumidores a comprar novos produtos com mais frequência. Maria Clara, como a obsolência programada afeta os consumidores? A obsolência programada pode afetar os consumidores de várias formas. Em primeiro lugar, os custos mais altos e a longo prazo, já que os consumidores são forçados a substituir produtos com mais frequência do que seria necessário se eles fossem projetados para durar mais tempo. Além disso, a obsolência programada pode gerar resíduos desnecessários, contribuindo para problemas ambientais, como a aumentação de poluição e do descarte de resíduos eletrônicos. Então, Manuela, quais são alguns exemplos comuns de obsolência programada? Alguns exemplos comuns de obsolência programada incluem, primeiro, dispositivos eletrônicos como smartphones e laptops, que são projetados para falhar pouco tempo após o término da garantia. 2. Baterias embutidas em dispositivos eletrônicos que não podem ser substituídas pelo usuário, obrigando os consumidores a comprar um novo dispositivo quando a bateria não funcionar mais. 3. Eletrodomésticos com peças que não podem ser substituídas ou reparadas,
forçando os consumidores a comprar um novo aparelho quando uma parte específica falha. 4. Produtos de moda rápida, que são projetados para sair de moda rapidamente, incentivando os consumidores a comprar roupas novas com mais frequência. E agora o quinto subtema, o consumismo. Não, Laura, você poderia me dar uma definição de consumismo, destrinchar um pouquinho sobre? Assim, Mari, o consumismo vai além do simples ato de comprar. É uma mentalidade profundamente que ficou enraizada na sociedade moderna, que promove a ideia de que a facilidade e o sucesso estão diretamente ligados à quantidade de bens materiais que possuímos. Essa mentalidade nos leva a consumir de forma excessiva e muitas vezes desnecessária, buscando constantemente a satisfação através da aquisição de novos produtos, mesmo que não tragam benefícios reais para a nossa vida. Senhorita Lucassi, nos dê alguns exemplos de causas do consumismo? Vamos lá, então. As causas do consumismo são multifacetadas e incluem fatos sociais, culturais, econômicos e psicológicos. Entre eles estão a influência da publicidade e do marketing, que constantemente nos bombardeiam com mensagens persuasivas e que fazem desejar produtos que muitas vezes não precisamos. Além disso, o acesso fácil ao crédito e a cultura do descarte rápido também contribuem para alimentar o consumismo, assim como a pressão psicológica social para seguir determinados padrões de consumo para se encaixar em determinados grupos sociais. Emanuela, como o consumismo afeta o meio ambiente? O consumismo tem um impacto devastador sobre o meio ambiente, tanto em termos de recursos naturais esgotados quanto poluição gerada. A produção em massa de bens de consumo consome grandes quantidades de matérias-primas e energia, contribuindo para o esgotamento de recursos não renováveis e o aumento das emissões de gases de efeito estufa. Além disso, o desgaste inadequado de produtos resulta na acumulação de resíduos em aterros sanitários e na contaminação do meio ambiente, afetando negativamente a biodiversidade e os ecossistemas. Bom, vamos falar agora do nosso último subtema, que é o sexto, as soluções possíveis para melhorar a situação atual do uso racional dos recursos naturais. Bom, Maria Clara, qual é a solução-chave para melhorar o uso racional dos recursos naturais? Olha, Clara, com toda certeza, uma solução-chave é promover a educação ambiental para aumentar a conscientização sobre a importância da conservação dos recursos naturais. Isso pode ser feito através de inclusão de programas educacionais sobre sustentabilidade, desde as primeiras etapas da educação formal, além de campanhas de conscientização pública e iniciativas de divulgação nas comunidades. Ana Laura, qual papel a conservação e proteção desempenham na promoção do uso racional dos recursos naturais? Bom, Julie, estabelecer áreas protegidas e reservas naturais é essencial para preservar ecossistemas e biodiversidade, e promovendo assim o uso racional de recursos naturais. A conservação e proteção dessas áreas garante que habitats naturais permaneçam intactos, permitindo que os recursos se regenerem e evitando degradação ambiental causada pela exploração descontrolada. Bom, Manu, para finalizar com chaves de ouro, você vai nos explicar agora, tanto para a gente que está aqui no podcast, tanto para as outras milhares de pessoas que estão nos assistindo. Qual é a importância do planejamento urbano sustentável para o uso racional de recursos naturais? Então, Mari, o planejamento urbano sustentável promove o design de cidades e comunidades que utilizam recursos de forma eficiente, contribuindo para o uso mais racional dos recursos naturais. Isso inclui a criação de espaços verdes urbanos para promover a biodiversidade, o desenvolvimento de sistemas de transporte público eficientes para reduzir a dependência de veículos particulares e a implementação de políticas de gestão de resíduos para minimizar a produção de lixo. Bom, gente, felizmente ou infelizmente, chegamos ao final do nosso podcast. E eu sei que vocês estão chorando daí, eu estou ouvindo seus lamentos, hein? Gostaria de agradecer às meninas por trazer tanto conhecimento nesta manhã. Obrigada por assistir o nosso podcast Boca do Inferno!